menos a mais conhecida, criminóloga brasileira. Ela se dedica ao estudo da criminologia, né? Estudar o crime, suas razões sociais, psicológicas, econômicas, tudo isso. Então ela vai na raiz, do cerne. Ela é uma estudiosa diletante. Ela é uma estudiosa diletante. Ela não tem uma formação acadêmica de direito ou de outra coisa assim. Mas ela estudou tanto que ela escreveu os livros mais importantes que são utilizados em cenas de crime, crime scenes brasileiras. No crime dos Nardoni, né, que todo mundo aqui conhece, acho que todo mundo conhece, ela foi uma peça central. Ela cobriu o julgamento e escreveu um livraço, que inclusive foi lançado pela Dark Side Books também, sobre todo o caso, a investigação dos Nardoni. E tem lá a fotocópia das peças do Ministério Público, os pareceres dos detetives. É incrível, ela escreve muito bem, só que é uma narrativa jornalística, né? Não é ficcional. Ela também tem esse calhamaço incrível aqui, que eu vou dar a indicação. É uma edição especial da Dark Side Books, certo? E aqui estão compiladas 2 obras dela. Louco ou Cruel, que é uma investigação pesada na mente dos serial killers, né? Dos assassinos seriais. Ela vai falar sobre os principais assassinos seriais da história, principalmente os norte-americanos, né? Que os Estados Unidos são fantásticos para serial killer, os caras assim, se exportam, né? É uma produção incrível. Então ela vai falar muito aqui sobre os casos de Ted Bundy, que está na Netflix agora, que vai lançar o filme com Zac Efron, né? Que é um psicopata muito louco. Tem uma série na Netflix, é muito louco. Tem o Jeff Dahmer, que acho que esse é o pior psicopata de todos os tempos. Jeff Dahmer tem até um quadrinho da Dark Side Books também, que ele era um cara muito excluído no colégio. Já virou filme também. Enfim, ela vai discorrer tanto teoricamente, na teoria da psicanálise, sobre o serial killer, né? Sobre a psicologia, sobre a forma de investigação, sobre como surgiu os estudos desse tipo de coisa, como o Mindhunter, que o Irã falou, que tem o seriado também, tem um livro. Então ela vai fazer um apanhado geral, leve, muito leve a leitura. Bom, a linguagem é leve, o livro não é leve. Você tem que ler parando. Você lê um pouquinho, para. Eu não aguento ler assim, numa levada, porque é muito pesado, E na segunda metade do livro tem o Made in Brazil, que vai falar sobre os psicopatas brasileiros. Na verdade, os psicopatas não, os assassinos seriais, porque há uma diferença entre psicopata e serial killer. Há uma diferença. Nem todo psicopata é serial killer. Aqui a gente pode ter um psicopata. Pode uma pessoa que não tem empatia. Que ele tem sentimento, ele só não tem empatia, empatos, ou seja, você se solidarizar com a dor do outro. Mas ele só mata se ele tiver algo por trás, né? Uma ideia, uma loucura da cabeça dele, que é algo sempre simbólico, né? Tá sempre relacionado com a ausência do pai ou a castração da mãe. É sempre aquelas razões freudianas, psicanalíticas. Uma infância traumática que vai transformar o cara num monstro. Enfim, ela vai fazer um estudo dos psicopatas brasileiros, dos assassinos seriais brasileiros. E assim, as fotos são super leves, né? São coisas assim para você ler antes de dormir, né? Tem cenas de crimes, tem fotocópias de relatórios, coisa policial hardcore mesmo. Então, você que tem coragem, esse tomo é super indicado. A Ilana Casoy é genial, uma verdadeira rainha do crime brasileiro. Pode passar? Esse aí é o Marçal Aquino. Marçal Aquino é fantástico, ele escreve outros tipos de narrativa também, não só policiais, mas assim, a parte que me interessa é a policial. Mas ele escreveu traria as melhores notícias dos lindos lábios de Lavínia, né? Tem um livro também. E ele faz muitas narrativas policiais ágeis que são incríveis. O cara escreve bem demais, ele é muito poético e ao mesmo tempo entretém muito bem. Está aqui um livro que eu indico bastante, O Invasor. Ele é roteirista da Globo, faz vários trabalhos para
diversas emissoras. Pode passar? Outra, Tony Bellotto. Esse cara, todo mundo conhece Tony Bellotto, né? Como Tony Bellotto é o guitarrista do Titãs, um dos, né? Tem 10. É o marido de Malu Maga. Todo mundo sabe quem é, o Tony Bellotto. E aí, nunca mais eu coitado. O Tony Bellotto, ele escreve narrativas policiais também. Ele criou um investigador chamado Bellini e ele tem uma série de livros também com Bellini, que é como o Luiz Alfredo Garcia Rosa. É um cara carismático, cheio de problemas, enfim, solitário. Aqui eu trouxe Bellini, o Labirinto, muito interessante. Ele vai fazer uma investigação. Ele vai fazer uma investigação em Goiás, tem a ver com música. Ele mistura muita coisa legal. É uma estrutura bem noir, isso, do noir, e bem clássica, estrutura clássica. Agora, o destaque aqui para Tony Bellotto não é nem o Bellini. São essas duas coletâneas aqui, que estão à venda na Saraiva também, que é o Rio Noir, organizado por ele, e também aqui o São Paulo Noir. Eu tive uma experiência fantástica, que foi ir a São Paulo e ler esses contos. Como eu disse, a literatura policial brasileira ela é muito geográfica. Então ela fala muito do submundo, das ruelas, dos becos. E cada conto desse livro aqui é um bairro de São Paulo. E aí você vai a São Paulo e aí você lê sobre cada bairro. Aqui tem contos de Olívia Maia, Marcelino Freire, Marçal Aquino, Marcelo Rubens Paiva, acho que boa parte conhece aqui, Jô Soares, que é um grande escritor de policial também, As Esganadas, O Xangô de Baker Street, que são clássicos também, com uma pegada de humor, e aqui também é muito engraçado. Ele faz uma caricatura do gênero, né? Todo gênero também consegue caricaturizar seu próprio gênero, né? Tem o Mário Prata, um grande cronista também, o Tony Bellotto, o Ferrez, que é um escritor vindo da periferia, um cara fantástico, e tem Inimigos Não Mandam Flores, e Lana Casoy, ela tem um conto aqui, eu falei dela aqui agora, e Drauzio Varela. Tem um conto de Drauzio Varela aqui, que é muito bom, o cara escreve demais. O Rio Noir tem Luiz Alfredo Garcia Rosa, MV Bill, tem Guilherme Fiuza, tem Arnaldo Bloch, Tony Bellotto, Marcelo Ferroni, Flávio Carneiro, Rafael Montes e Luiz Fernando Veríssimo. Fica a dica dessas coletâneas aí, pode passar, são muito boas. Eu vou falar agora sobre Patrícia Mello. Patrícia Mello é incrível também. Ela tem narrativas, todo esse livro aqui, Gog e Magog, foi o último que eu li dela. Ela tem também Ladrões de Cadáver. Uma excelente escritora, literatura de primeira mesmo, de primeira. Ela é poética e ao mesmo tempo ágil, e ao mesmo tempo crua, e tem trama, e os personagens são profundos. Aqui é a história de um professor de biologia que mata o vizinho. O mote da história é esse. Ele mata o vizinho porque ele está com um problema psicológico que ele não consegue ouvir o barulho que o vizinho faz, do sapato em cima. Aí ele mata o vizinho e não sabe o que fazer com o corpo. Bom, aí você tira aí, o mote da história é muito divertido. É muito bem escrito. Muito bem escrito. A galera pronto, veja só. Eu vou falar agora de duas autoras misteriosas, já que estamos falando de mistério e narrativas policiais. Tem duas autoras com 2 livraços que eu recomendo intensamente. Só que elas são pseudônimos. Ninguém sabe quem são essas mulheres. Ninguém sabe. Isabel Moustakas, uma delas é Isabel Moustakas, que é um pseudônimo. Isabel Moustakas, que ela escreveu Esta Terra Selvagem, que é uma novela, é uma narrativa super rápida e vai falar, é muito moderna essa narrativa aqui, crimes de ódio. Então vai falar sobre neonazismo no Brasil, em São Paulo, crimes contra minorias, e um jornalista vai investigar esses crimes. Não é um detetive, é um jornalista. Incrível, uma porrada, você lê num dia só, e é muito legal. O final é apoteótico, enfim.
Fica a dica aí. Isabel Moustakas, ninguém sabe quem é. E tem o incrível, lançado pela Dark Side Books também, Bom Dia, Verônica. Não sei se alguém aqui já leu esse livro. Ele foi escrito pela Andrea Kilmore. Andrea Kilmore é um pseudônimo, né? Dá pra ver, Kilmore. E ninguém sabe também quem é essa mulher. O que se sabe dela é que ela é uma ex-policial civil que se meteu numa encrenca muito pesada e vive aí no programa de proteção a testemunhas. Então ela não revela a identidade dela, nem o editor dela sabe, da Dark Side, sabe quem é ela. Só que a qualidade da escrita aqui é uma narrativa policial incrível. Tem uma detetive aqui, uma policial, uma figura feminina. Cara, é muito bom. É Verônica. Ela é também, provavelmente vai ter um outro livro, da série. É muito, perdão o palavrão, foda. Ela tem uma presença, ela é inteligentíssima, ela investiga, enfim, é um detetive clássico, uma policial civil em São Paulo. E o final tem um gancho para o próximo livro, que eu espero que chegue logo, que é sensacional. Pode passar? Eu vou falar desses dois boas picas aí, ó, que é o Gustavo Ávila, não sei se alguém já ouviu falar, O Sorriso da Hiena. É um livro policial muito bem escrito, muito bem construído. Olha que loucura, vou tentar resumir. É muito complicado a estrutura desse livro. Tem um assassino, serial killer, brasileiro, que ele está matando várias pessoas, e aí ele entra em contato com um estudante de psicologia, aliás, um psicólogo. E esse psicólogo, ele trabalha com crianças com traumas. E esse serial killer, ele quer que esse psicólogo estude ele. Porque ele virou serial killer por causa dos traumas de infância. E aí ele vai fazer uma proposta, tipo um pacto com o diabo, com esse psicólogo, que eu não vou dizer o que é, fica aí no suspense. E o psicólogo, o cara ama tanto o seu objeto de estudo, ele é tão fascinado por esse tipo de coisa, que ele acaba assinando esse pacto. Ele vai se meter na maior roubada da vida dele. Enfim, é aquele tipo de livro que o personagem comum vai se envolvendo com um monte de doideira, e é só ladeira abaixo, só piora. E o clímax é também apoteótico também. Tem aqui o Victor Bonini, o Colega de Quarto, que é muito legal também, um romance. Ele lançou recentemente O Casamento, tá à venda aí. São narrativas policiais brasileiras incríveis, livros muito bons mesmo, fica a recomendação. E aqui eu vou falar de um cara que eu gosto pra caramba, que é o Rafael Montes. Talvez alguns já conheçam. O Rafael Montes, ele lançou o primeiro livro em 2012, ele tinha apenas 20 anos de idade, acho que é algo assim, 19 ou 20, ganhou um prêmio, e é esse aqui, Os Suicidas. Já tem uma edição nova da Companhia das Letras, e é incrível. Você começa a ler, você só para quando acaba, você madruga, enfim. Qual é a história de Suicidas? Que também poderia ser chamada de Roleta Russa. Tem uma peça chamada Roleta Russa, que inclusive ficou em cartaz em São Paulo e tal. Qual é a história? São 9 jovens que se reúnem e decidem se suicidar. Eles decidem se matar. Aí eles pegam um revólver e vão fazendo essa roleta russa até que os 9 morram. Aí você pergunta, como é que 9 pessoas se reúnem para se matar? É uma coisa que não dá para entender. Então você começa o livro dizendo, esse cara não vai conseguir explicar isso nem a pau. Só que durante o livro, ele vai estruturar o livro com vários tipos de narrativas. Ele vai colocar as mães desses jovens falando já na delegacia depois dos crimes, dando as razões que os filhos fizeram aqueles crimes. Vai o diário de um deles e também a história mesmo do dia em que eles se mataram. Os 9 se matam nesse livro. É incrível, impecável. Tem uma edição nova aí da Companhia das Letras. O segundo livro do Rafael Montes
Esse cara foi traduzido já para mais de 15 línguas aí, 15 países, tem versão até polonesa e saiu uma versão árabe agora do livro dele. Árabe, que chegou até no Oriente Médio. Ó, esse livro aqui, indico fortemente, Dias Perfeitos, que de Dias Perfeitos não tem nada, é uma ironia, é um livro ágil, muito rápido, contundente, tem um plot twist aqui que, assim, todo mundo que lê esse livro fala sobre isso. Onde você estava quando leu essa cena? O que foi que você sentiu? Porque, assim, dá uma reação física. Você fica, puta merda, mano, como é que esse cara fez isso, velho? Conta a história do Theo, que é um estudante de medicina. E ele se apaixona, ele é meio psicopata, na verdade ele é psicopata, e o livro fala da visão dele, do ponto de vista dele. Então, você vai se assustar com as ideias do cara. Você vai ficar muito assustado, mas assim, é o ponto de vista de um maluco. E aí ele se apaixona por Clarice, que é uma garota super do bem, extrovertida e tal. E ela não identifica nele nada, não se atrai por ele, só que ele se apaixona perdidamente. E aí ele sequestra a Clarice, e a história dos Dias Perfeitos é isso, são dias perfeitos com o Theo. A história de um psicopata que sequestra uma menina. E o final desse livro, assim, é uma coisa que você fica revoltado. Você dá vontade de escrever pro cara, como é que você escreve um final desse? Indico fortemente. Eu vi a peça desse livro também em São Paulo, de minha esposa. A peça é incrível também, a gente viu em São Paulo. E o último livro, mais recente dele, é o Jantar Secreto. Olha as ideias do cara. 4 jovens que estão quebrados, moram no Rio de Janeiro, de aluguel em um apartamento. E aí, eles estão pagando o aluguel todo mês certinho, de repente eles descobrem que estão devendo 26 mil reais de aluguel. Aí eles dizem, como assim a gente está pagando direitinho? Um deles, o Leitão, que é um hacker, amigo deles, que mora com eles, e é o tesoureiro da casa, responsável pelo dinheiro, pagamento do aluguel, tudo. Ele estava gastando todo o dinheiro do aluguel com uma prostituta. Então eles estão devendo 26 mil reais. É uma coisa meio Breaking Bad. Aí, o que fazer? 4 jovens quebrados, devendo 26 mil reais. Aí eles têm a ideia, um deles é um mestre cuca, extremamente renomado, ele está estudando culinária e ele cozinha muito bem. E aí eles decidem fazer um jantar dentro de casa e convidar pessoas de fora para pagar e comer na casa dele, tipo Airbnb de jantares, tá ligado? Tipo, chamar as pessoas, sabe? Colocar no, tipo, OLX, tenha uma noite divina por apenas 100 reais, tá ligado? Levar na casa dele. E aí, quem faz o anúncio é o Leitão. Já percebeu que não é um cara bom. Aí ele coloca uma brincadeira no anúncio. Será servido carne humana. E aí, acaba que muitas pessoas procuram o jantar, inclusive ricaços, da elite carioca, e pagam valores de tipo 20 mil reais, 30 mil, e o jantar está marcado. Então eles precisam entregar o produto que prometeram. Já viu aí o mote da história? É louco. É uma coisa meio tarantinesca. Brother, é surreal. A ideia e a história disso aqui é incrível. Rafael Montes, um grande escritor brasileiro aí da nova geração. Pode passar? Cláudia Lemes. Cláudia Lemes é uma escritora radicada em São Paulo. Ela simplesmente escreveu o melhor livro de serial killer que eu já li na minha vida. Eu Vejo Kate, O Despertar de um Serial Killer. Esse livro aqui, acho que foi um dos livros, uma das leituras que mais me impactou na vida. Tipo, não é pela a quantidade de reflexões filosóficas, etc. Não, nada disso. É justamente pelo conteúdo dos crimes disso aqui. É de realmente você não dormir à noite. Não dormir mesmo. É uma história super pesada de serial killer. E você vai mergulhar mesmo na mente do Bardem. É isso mesmo, Robert Bardem, o serial killer aqui. E cara, e tem o livro Kate. Esse serial killer, ele é apaixonado pela Kate. E vai desenvolver toda a história nessa obsessão que esse serial killer tem por essa moça.
é de desgraçar cabeças. Assim, recomendo fortemente, fortemente mesmo. O outro livro dela é O Inferno no Ártico, que também é de serial killer, e é uma autora brasileira, tá? É difícil a gente encontrar livros de serial killer brasileiros. E muito bom também, se passa no norte do Canadá, tem um serial killer, tem estrutura clássica, e tem a ver com rituais satânicos. Começa assim, velas negras, enfim, Santo Daime. É uma loucura, é uma loucura. Essa mulher é incrível. Essa é a Cláudia Lemes, pode passar. E a Cláudia Lemes, que escreve livros fantásticos, ela também é responsável por fundar em 2018 ou 2017, algo assim, a ABERST, que é a Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. Olha só o símbolozinho aqui. Essa associação existe para juntar todas as pessoas que escrevem policial, etc e tal. Inclusive a ABERST, você pode ser um associado da ABERST. Eu sou um associado da ABERST. Em 2018 eu não poderia deixar de fazer esse merchan, óbvio. Literatura policial brasileira é uma coisa que eu gosto demais. Eu escrevi um conto policial que se chama Morte em 140 Caracteres. Esse conto foi selecionado para uma coletânea da editora Lendária e está nesse livrinho aqui chamado Creepypastas, que são lendas da internet, crimes, histórias da internet. E o meu conto, ele é escrito em uma thread de tweets. São uma sequência de tweets que eu descrevo um crime. O cara está fazendo um crime ao vivo, com várias pessoas assistindo, acompanhando ele pelo Twitter. Então é bem legal o conto. Eu inscrevi ele no primeiro prêmio ABERST do ano passado. E aí eu fui selecionado como finalista. Pode passar? Não ia deixar de fazer esse merchan, óbvio. E eu estou lá em São Paulo, eu e esse meu colega aí, que ele também foi selecionado para a final. Foram 3 finalistas. Eu e ele, a gente estava lá. Quem ganhou foi o cara que não foi. Show de bola. Aí você imagina a nossa cara, né? Pô, o cara nem veio, velho. Peguei. Ganhou o lugar pra matar. Pois é. Não teve segundo lugar. Foi consolação aí. Recebi um certificadozinho e voltei pra casa. Mas valeu demais a pena, porque eu conheci muita gente daqui. Eu conheci a Cláudia Lemes, conheci o Vitor Bonini, conheci o Gustavo Ávila, conheci a maioria dessa galera aqui. Tirei foto, conversei. E muito legal mesmo. Procurem a ABERST no Instagram, no Facebook. E no final aqui, eu vou sortear essa versão aqui. O meu conto está aqui dentro, é Morte em 140 Caracteres. E quem botou o e-mail aí na listinha, além de mandar a lista com os livros, além de mandar a lista com os livros que a gente citou aqui, eu vou mandar o conto gratuitamente. Está em PDF, está bem diagramadozinho, está bonitinho, bem formatado. Você lê em 5 minutinhos. Quem quiser dar um feedback depois, é bem bacana. Todo mundo que lê gosta. É bem rápido. E o final, assim, é contundente, assim. Puf. Você tá, caramba, é aquele... Eu gosto de finais assim, que você fica... Caraca, não é nada filosófico nem nada, mas é bastante interessante. Eu vou enviar para todo mundo aí que anotou o e-mail aí. Pode passar? Gente, a gente gostaria de agradecer imensamente, calma aí, a presença de vocês, que vamos para a melhor parte do evento, que é os sorteios que a gente vai fazer agora. São 10 livros. Antes de fazer o sorteio, eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma colocação a fazer, que quer acrescentar algo. Gabriel, nosso assessor aqui, que também está começando a escrever. Vou botar esse menino no caminho. Fazer uma cena pós-crédito aqui. Falar sobre o livro do André, que eu já... Pô, alguém foi inteligente. Ele leu. Que eu já li. Falando sobre o livro do André, como eu posso dizer, é curioso a forma como foi colocado em poucos caracteres realmente. 140. Os 140 caracteres e como posso dizer, como foi desenvolvido o personagem principal, que eu não vou falar porque seria spoiler. Mas se bem que é um spoiler mais de um mês, então não é mais spoiler, né? Não, ninguém conhece. Sobre isso,
como a forma, mesmo sendo em um tempo tão curto, e a forma como o personagem principal foi desenvolvido, você pensa, caraca, como o André conseguiu fazer isso em tão pouco tempo? Os dois personagens, que não pode falar porque é spoiler. Revelar a identidade das coisas. Sobrou tempo quando o marido foi filmar um vídeo de dia. Bom, gente, mais alguém quer fazer algum tipo de consideração? Olha lá, o amigão aqui. Seu nome, por favor, e depois aí você fala. Meu nome é José Vitor e eu só queria fazer minha insignificante argumento aqui para ajudar diante desses 3 mestres aí. É que, pegando a primeira base que vocês tinham citado sobre o que torna as pessoas atraídas pela violência, é algo que era citado desde Thomas Hobbes, no caso, quando você pega a frase de que o homem é essencialmente mau, porque em sua essência, o homem ele tem um estado primitivo que o torna oriundo à violência, ele se torna atraído pela violência. Isso é algo que desde o decorrer da história é muito visto, como o caso do Coliseu em Roma, como os casos que nós temos nas lutas de MMA, o homem é atraído pela violência. E eu também queria fazer um adendo, que era citar um outro autor, Dan Brown, que ele é conhecido também pelas obras de O Código da Vinci, Anjos e Demônios, Origem. Vocês devem ter visto os filmes com Tom Hanks, que no caso ele pega e faz toda uma trama policial baseada em algumas figuras religiosas, algumas histórias naturais da religião, que geram algumas polêmicas no decorrer da sua publicação. E também citar um filme que eu acho que pode ser de agrado para o pessoal aqui, que é o Zodíaco, que é baseado no Assassino do Zodíaco, um criminoso que atuou durante os anos de 1960 e 1970, e pegando bem essa pegada de Jack Stripador, ele nunca foi pego pelo FBI. Ele costumava mandar cartas em que ele brincava com o FBI. Ele usava de algumas charadas astrológicas, no caso, charada do Batman, também pode ser visto como um assassino nesse estilo, e ele usava essas charadas astrológicas para poder